Bom, gente, o Josué Gomes finalmente falou. Em artigo à Folha de São Paulo, o empresário fez elogios a Geraldo Alckmin, mas não disse nada sobre a proposta, de ser vice na chapa do Tucano. Num texto intitulado "Nas eleições deste ano não se pode errar", Josué praticamente declara apoio ao Tucano. Eu vou ler aqui um trechinho do que ele escreveu nesse artigo. Abre aspas. O perfil de Geraldo Alckmin não deixa dúvidas. Aplaudo os partidos que tomaram a acertada decisão de apoiar sua candidatura. Definitivamente não é hora de apostar em aventuras e salvadores da pátria. Fecha aspas. Lembrando que amanhã os partidos do Centrão devem oficializar finalmente aí o apoio a Alckmin. Caso Josué não aceite o convite, uma das alternativas para vice, a gente inclusive falou aqui, o ex-ministro Mendonça Filho. Andreasa, o que você achou do artigo do Josué? Ele deixa em aberto aí a possibilidade de ser vice. Ele está mais para ser o vice ou menos? Eu não tenho a mais mínima ideia. Acho que a indicação é de que ele não será o vice, eu já teria assumido. E uma questão que era muito simples se converteu inacreditavelmente num problema político para o Geraldo Alckmin. E é preciso ter clareza sobre o seguinte, sobre o tema que eu falei anteriormente. O Geraldo Alckmin precisa converter essa força política que o blocão representa em ativo eleitoral. A campanha é curta. A campanha do Geraldo Alckmin não pode cometer erros como esse agora. Porque, vejam, até determinado ponto, o Geraldo Alckmin estava sentado em seu sofá, parado como sempre, o blocão cai no colo e diz quem vai ser o vice. E o cara não tem opção, tá bom. Josué Gomes, vá lá, não tem nada contra o cara, aceito. Só que o cara não quer. Ou não fechou imediatamente. Cria uma situação que já está sendo explorada, narrativa, que iguala a situação do Jair Bolsonaro, que está em busca de um vice sem ter opções para tanto, a do Geraldo Alckmin, que tem um blocão para si e algumas opções. Não vou entrar no mérito do material humano de péssima qualidade, mas ele tem opções. E, no entanto, está sendo tratado como alguém desesperado em busca de vice. Isso é falta de gestão de campanha. Isso é falta de coordenação política da parte do Geraldo Alckmin. Então é o seguinte, em que momento se perde o controle dessa relação com o blocão para que comece uma série de especulações que coloque na mesa até mesmo um nome como Aldo Rebelo, que seria um erro gravíssimo e que, claramente, me parece plantação do Paulinho da Força, do Solidariedade, seja lá de quem for, essa especulação. E se for uma ideia do Geraldo Alckmin, propriamente dito, é um erro político de gravidade, a ponto de dizer o seguinte, Geraldo, de que eleitor você precisa converter, quebrar, trazer para si, para chegar ao segundo turno? Do eleitor do Jair Bolsonaro. Quer dizer, você não vai ao segundo turno sem bater o Jair Bolsonaro, é o seu adversário. Qual é o movimento que você faz? Corteja o Aldo Rebelo para ser o seu vice. Ou seja, passa a mensagem para o eleitor do Bolsonaro de que você precisa, de que não há a menor chance de que vote em você. O Aldo Rebelo é ex-PCdoB, percebido como um comunista, um homem de esquerda. Exatamente o oposto do eleitor de que você precisa. Então, termos chegado a esse ponto, ou por especulação, ou por opção do Geraldo Alckmin, considerando a fartura suposta do tal blocão, é sinal de que ou ele comete um erro político grave, ou, diga-se de passagem, é refém absoluto desse blocão. O que talvez seja tudo verdade. Fala, Madu. O Aldo Rebelo, Andreasa, na verdade, nem ele sabe o que ele é. E esse é que é o problema do Aldo Rebelo. Eu acho que ele, na verdade, é um purista, defensor da casta língua portuguesa, né? Ele é contra qualquer galicismo, anglicismo, ele é o songamonga da política, né? E você ter um vice dessa categoria é a pior coisa do mundo, né? Ter não é nenhum candidato poste, é um vice-candidato poste. Esse fato, assim, a única coisa referencial que ele tinha era ter sido ex-presidente da UNE, na minha época, né? E depois ele era do PCdoB, a vida inteira foi do PCdoB. Mas nem o PCdoB sabe o que é, entendeu? É um partido que surgiu da cisão do antigo PCB, né? Que era o Partido Comunista Brasileiro. É uma cisão que pregava a luta armada, né? Criaram o núcleo de guerrilha do Araguaia, foram barbaramente dizimados, né? Cometeram graves erros políticos também, né? Enfim, mas o Aldo Rebelo é o que sobrou
né, dessa história toda, e fica essa figura patética. Eu acho que a questão, né, que a gente discutiu ontem, a importância do vice. O vice, ele, na campanha, ele é importante, né? E numa eventualidade aí, né, que seriam os acidentes da democracia, né, no caso do impedimento estrutural do presidente, não temporário, aí ele substituir e tal, né? Fora isso, é uma rainha da Inglaterra. Mas eu não sei se pega tão mal assim para a candidatura do Alckmin. Você ainda está acomodando as forças internas, né, de tantos partidos. Eu só não gostaria realmente que fosse uma indicação do Rouba Mais, quer dizer, Valdemar Costa Neto. Desculpa, eu tenho esse ato falho. Ô Vera, o que você achou aí do artigo do Josué? Enfim, quem vai ser o vice do Alckmin? Você tem alguma informação? A mim surpreendeu o fato dele prestar um apoio assim tão declarado ao Alckmin, mesmo sendo cria do Lula e tendo articulado com o Lula sua ida para o PR. Então eu acho que a gente já pode dizer que ele não está mais no estágio de se juntar com o PT em Minas, por exemplo, que era algo que ontem ainda estava colocado. Então, nesse aspecto, o artigo foi elucidativo em uma certa medida, mas mineiro, né, Patrick? Não coloca ali todas as cartas na mesa e não deixa a gente antever se ele vai ou não aceitar ser vice. Eu diria, as notícias que eu tenho é que está ainda em aberto, ainda conversando, mas eu diria que as chances são remotas. Senão o cara não escreveria um artigo desse para ser confirmado depois, ele deixaria para escrever o artigo a posteriori. Então, a simples existência do artigo me leva a crer que ele está fazendo um apoio, mas saindo de cena. Isso feeling, porque não é informação fechada. Do ponto de vista de quanto isso fragiliza o Geraldo Alckmin, eu tendo a concordar com a Andreasa em termos. Eu acho que sim, fragiliza, mostra uma dificuldade de coordenação da campanha, mas que é menos grave pelo fato de que os demais concorrentes estão na mesmíssima situação. O Ciro Gomes está na mesma situação, o Jair Bolsonaro está na mesma situação, a Marina Silva, mesmo não tendo apoiador nenhum, não consegue escolher ali entre o seu próprio time um raio de um vice. Mas por onde a Marina, né? Por onde anda, né? Então, por isso é menos grave. Do ponto de vista das opções postas no tal do blocão, eu acredito que eles vão caminhar mesmo com o Mendonça Filho, porque é do partido mais próximo ao PSDB dentro da aliança, um partido que foi menos maculado pela Lava Jato, que é o DEM, e tem um ex-ministro da Educação, numa área importante, que tem o que mostrar, mesmo tendo sido do Temer. Eu acho que isso é neutralizado pelo fato de que ele fez uma gestão considerada virtuosa e é do Nordeste. Então, são alguns fatores que acho que jogam a favor do Mendonça Filho, além de ter sido um aliado de primeira hora do Alckmin, ter trabalhado internamente para levar o partido para o Alckmin quando as coisas estavam muito difíceis. A opção Aldo Rebelo, espantosamente para mim também, não foi uma especulação. O Alckmin já falou isso em entrevista. Disse que era um vice cogitado e tal. E isso foi articulado 2 vezes. Na primeira, quando o Aldo fez o movimento de sair do PCdoB e ir para o PSB. Quando o Alckmin ainda acreditava que teria o PSB em seu palanque pelo fato de legar o governo de São Paulo ao Márcio França. Quando viram que estava ruim isso, o Aldo, no último minuto, migrou do PSB para o Solidariedade, ainda na esperança de vir a ser o vice, só por esse motivo. E por isso ele continua aparecendo na Bolsa de Cotação. Mas eu acho que, pelas razões que o Andreasa elencou e pelo fato do Solidariedade ser um partido mais fraco nesse condomínio, não será o Aldo.